Paz e graça, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para a segunda parte da live sobre o assunto de 40 regras de hermenêutica, onde eu elaborei 40 regras através de muitas que já são usadas hoje em dia e algumas que eu mesmo relacionei conforme aquilo que eu tinha estudado. Vão entrando aí, vão deixando o seu comentário, seu ok, para que eu possa mandar um abraço para todos. E depois a gente vai estar seguindo aqui na segunda parte das regras. Amém? Vão entrando aí, vão deixando seu comentário. Vou deixar um minutinho e 2 minutinhos para vocês entrarem. Com certeza vai ser uma bênção. A primeira live foi muito boa. Eu falei sobre 10 regras, as 10 primeiras regras. Essa segunda live vai ser mais 15 regras. E depois no terceira live, vai ser a terceira parte, mais 15 regras. Vão entrando aí, deixando seu ok, seu oi. Com certeza vai ser uma benção. Antes de iniciar as 15 regras, eu vou estar lendo aqui uma palavra que está em Jeremias. Jeremias 15, versículo 16. Diz assim: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, ele, quando encontrou a palavra, ele comeu das palavras de Deus. Isso tem que ser nos dias de hoje, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus e se alimentar. A palavra de Deus tem que ser o nosso pão espiritual de todos os dias. A gente tem que absorver a mensagem. E não apenas absorver, mas viver essa mensagem, viver as boas novas de Cristo realmente. Dia após dia, com o nosso testemunho de vida, com o nosso amor. Nós somos a Bíblia para aquelas pessoas que realmente não leem a Bíblia e não têm realmente uma vida com Deus. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. Amém? Então agora eu vou iniciar, a partir de agora, mais 15 regras de hermenêutica, tá? Fazendo parte das 40 regras. Eu vou ler, é da 11ª, esse vídeo, até a 25ª. Eu vou abordar nesse vídeo essas 15 regras que farão parte do primeiro vídeo. Amém? Então vamos lá. 11ª regra. Procure o pano de fundo histórico, social e econômico da época, para entender os costumes e tradições. Muitas interpretações podem ter outro sentido quando empregamos esses cenários. Irmãos, mais uma regra de hermenêutica, 11ª. Então procure o pano de fundo, tanto histórico, social e econômico. Tudo isso pode influenciar uma interpretação bíblica. Procure conhecer os cenários, como era a economia, como que era a moeda. Eu comprei esses tempos atrás um livro que fala assim a respeito do cenário econômico, histórico dos tempos da Bíblia. Então aborda tudo, como eram os telhados, como eram as casas, como o primogênito era visto para a família. Então tudo isso é influência no estudo minucioso da palavra de Deus, um estudo realmente expositivo e exegético da palavra de Deus. Então isso pode influenciar uma tradução. Então essa que foi a primeira regra da segunda parte da live. 11ª regra. A 12ª, vamos lá. Descubra a distinção entre usos e costumes em doutrinas e mandamentos. O que aquilo representa para aquele povo e o que vale mais para hoje e o que não vale mais para hoje. Ou seja, procure entender o que é uso, o que é costumes, o que é leis e o que é mandamento. Infelizmente, hoje, na igreja atual, a gente tem realmente confundido muito isso entre usos e costumes, tradição. Cada coisa é uma coisa, né, na verdade. E procure o que representava para aquele povo e o que representa para nós hoje. Se influencia a igreja atual de hoje, as igrejas dos cristãos atual, se influencia. E se aquilo era para aquele tempo, se era para a igreja primitiva, ou se é para hoje. Procure entender aqueles costumes, se vale para hoje, se não vale. O que é uma tradição, se vale para hoje. Então procure, quando você fizer um estudo, procurar esses cenários. O que era costume, o que é tradição, o que é leis, o que é mandamento, para que não haja divergências e não se crie doutrinas herégicas também. Então vamos lá. 13º.
Décima terceira regra. O texto sempre tem uma única interpretação, mas várias maneiras de anunciar a mesma mensagem. Por isso, nunca procure novas interpretações, mas sim maneiras variadas de comunicar a única verdade daquela mensagem. Irmãos, a Bíblia há uma interpretação apenas. Cada versículo, capítulo, há uma intenção do autor. O autor quer dizer uma intenção, não há várias intenções. Então, assim, há uma interpretação e várias maneiras de comunicar aquilo. Ou seja, eu posso descrever fulano sentou na cadeira, pegou sua xícara e tomou um café. Como eu posso dizer, fulano sentou-se, olhou para sua xícara, tomou e depois estava sentado. É praticamente a mesma coisa, uma maneira diferente de dizer. Amém? Então, assim, ó, há uma interpretação, procure a verdade, o que o autor quer dizer, mas várias maneiras de comunicar aquela verdade. Então, o perigo é quando há uma nova interpretação, aí onde que mora o perigo. Então, procure apenas o que o autor quis dizer, o que o autor quis passar através daquilo, procure a intenção do autor, a motivação do autor, sempre, para que não haja novas interpretações, mas sim maneiras variadas de comunicar. Cada um tem uma maneira, como os evangelhos sinóticos, são três maneiras de ver o mesmo assunto, mas é a mesma situação. Amém? Então, aqui agora a 14ª regra. Tome cuidado com os tipos e antitipos. Faça um estudo detalhado sobre os contextos para que não haja analogias errôneas. Devemos fugir de exageradas comparações e analogias demasiadas. Né? Tipos e antitipos. Procure realmente o que é um antitipo, o que é um tipo, para que não haja analogias desnecessárias. O que é um tipo de Jesus, o que é um tipo de Deus, o que é um tipo um antitipo de bênção, o que é um antitipo da glória de Deus. Então fuja daquilo que é demasiado, onde não há essas figuras, fuja disso. Então sempre procure entender o que é um tipo e o que é um antitipo. Essa é a 14ª regra de hermenêutica. A 15ª regra. Quando uma passagem for difícil, não tente encaixar o que você pensa nelas. Use toda a forma hermenêutica e exegética para chegar à interpretação correta e fiel. Então, quando uma passagem está difícil, não procure encaixar o que você pensa para tentar esclarecer ou definir aquele texto. Mas procure ferramentas que possam esclarecer, ou pessoas confiáveis, irmãos mais experientes, materiais de homens realmente que são comprometidos com a palavra, para que não haja o seu eu, a sua exegese no texto, o que você pensa no texto. Amém? Então essa foi a 15ª regra. A 16ª regra. Não há erros na Bíblia. Se você achar algum erro grave, deve-se retornar do início uma nova hermenêutica. Ou seja, se você fez um estudo hermenêutico, ou exegético, e achou um erro muito grave, a Bíblia está errada, esse versículo está errado, duvide, volte do início, porque algo está errado, a Bíblia não há erros. Tudo há uma correlação entre si, e como eu falei nas primeiras regras, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, as faces interpretam as difíceis. Então, volte do início, procure passagens que possam compreender melhor o texto. Não há erros na Bíblia. A Bíblia é infalível. Amém? Então, assim, vamos para a 17ª regra. Não devemos usar narrativas históricas como mandamentos para a igreja dos cristãos. Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas usar narrativas históricas, épicas, para trazer doutrina para a igreja. Essa narrativa deve ficar realmente no campo das referências, da história, dos estudos para entender aquela época, nunca para uma doutrina para a igreja. Não pode usar narrativa histórica, tipo Josué, outros livros ali, para trazer para a igreja uma doutrina. São livros de referência, como é também os livros poéticos, os livros de sabedorias. Elas são livros úteis para entender todo o conjunto, mas não como uma doutrina para a igreja dos cristãos hoje. Amém? Então sempre procure isso, o que é narrativo e o que não é. E se for, não traga para a igreja. Amém? A 18ª regra. Vamos lá. Procure saber para qual público o autor do livro está se dirigindo e se aquela passagem poderia ser empregada entre os cristãos da igreja atual. Então procure entender quando Paulo fala para uma igreja ou para outra igreja, se era realmente só para aquele público ou se vale para os dias de hoje. Procure entender
esse autor, para quem se dirigiu essa mensagem, qual era o público-alvo dele. Sempre procure isso nos seus estudos de hermenêutica e interpretação bíblica. Qual é a intenção do autor, para quem era essa mensagem, para quem ele dirigiu essa mensagem. Isso tem um peso muito grande. Amém? Vamos para a 19ª regra de hermenêutica. Use todo o material de estudo para uma boa hermenêutica, mas nunca seja refém absoluto dessas fontes. A Bíblia deve ser a premissa dos estudos sobre Deus, né, irmão? Então, assim, ó, procure todo o material. Há muitas Bíblias de versões muito boas, há, há livros de homilética muito boa, de autores confiáveis, há muitos dicionários bíblicos bons, das línguas também falada. Então, assim, tudo é válido. Há também ah, livros que trazem referência e correlação entre si, também muito fundamental, muito bom, atlas geográficos daquele tempo. Então, há muito material que a gente pode usar, mas nunca esqueça que a Bíblia é o principal material de estudo. A Bíblia é a primazia. Então, todo esse material, se fugir algo que está na Bíblia, fique com a Bíblia. A Bíblia é a primazia. Esses livros apenas nos ajudam a iluminar, a compreender melhor os textos. São ferramentas. Amém? Vamos aqui, irmãos, a 20ª regra de hermenêutica. Descubra os gêneros literários da Bíblia para melhor compreensão dos sentidos empregados. Então, assim, a 20ª regra aqui, ó, descubra os gêneros. A Bíblia tem poesia, tem drama, tem novela, tem vários gêneros literários, tem narrativas épicas. Então, procure conhecer os gêneros da Bíblia para melhor entender e compreender nos seus estudos qual é o gênero daquele texto, a que ele se refere. Amém? 21ª regra. Analise os textos, livros e profecias com base ao que está vigorando nos dias atuais. Evite profecias já cumpridas, como sendo aquelas que ainda estão por vir. Então, procure entender as profecias, se elas já foram cumpridas, se vão se cumprir, se é para hoje, se realmente são válidas. Então, procure entender essas passagens proféticas da Bíblia, sobre os autores, os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Então, procure entender quando eles estão falando para os seus dias atuais ou para hoje, para que não haja erros. E procure entender se aquela profecia não foi cumprida em um período posterior. Amém? 22ª regra. Descubra se, após a morte de algum personagem bíblico, algo mudou na sucessão de outro personagem que continuou alguma missão. O que quer dizer isso? Procure entender que nem ali Elias passou para Eliseu. Procure entender se quando ele passou, né, para outro, a sua função, se houve uma mudança naquele período, se algo mudou, se Deus trouxe uma nova revelação. Então procure entender, isso é muito importante para os estudos. O seu sucessor, o que houve, e o seu antecessor, o que falava, se há alguma diferença entre eles na sua pregação. Isso é muito importante no estudo também. 23ª regra. Faça analogias quando esta houver fundamentação teológica e doutrinária. Não dê mais para comparação infundadas e pretensiosas. Então, só faça analogias quando realmente for necessário, que se há abasamento teológico. Não use analogia em temas que não se interlaçam, que não há fundamento, porque juntos possam trazer uma heresia, algo incorreto para a igreja. Então, só use analogias se há fundamento teológico entre si, senão não faça esse tipo de analogia de comparação entre dois temas também. 24ª regra. A Bíblia deve ser lida como qualquer livro. Não que ela seja qualquer livro, mas deve ser empregada as mesmas técnicas comuns e curtas de linguagem gramatical do idioma traduzido. Ou seja, a Bíblia tem que ser lida como qualquer livro. Ela tem os gêneros literários, ela tem uma linguagem por hora culta, por hora regional. Então ela tem que ser lida no sentido literal, usual, como qualquer outro livro. Não creia achar que você vai ter que ler a Bíblia numa esfera de outro mundo, de outra realidade. Não, ela é um livro. Claro, ela tem ferramentas para interpretar, ela tem que ser discernida no espírito, mas ela é um livro como qualquer outro. Não acho que é impossível ler a Bíblia, que a Bíblia é algo inalcançável para ti ou para o teu conhecimento.
A palavra de Deus diz em Tiago 1,5 que quem fala de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente. Então, se você tem dificuldade, ore e peça, Deus vai iluminar a sua mente, você vai compreender a palavra revelada da Bíblia. E você vai entender a palavra, amém? O Espírito Santo vai te iluminar e você vai compreender a mensagem. Então, essa é a 14ª regra de hermenêutica. A 15ª e última regra. Não associe objetos judaizantes como sendo indispensáveis no culto dos cristãos. Busque sempre entender quando o sentido é da lei e quando é da graça. Irmãos, procure, quando você for fazer um estudo sobre os objetos judaizantes ou usar nos cultos, soltar objetos como chofar e outros, se é para a igreja dos cristãos, se não era do culto das reuniões dos judeus, se é para hoje, se é válido para hoje, se vale a pena usar costumes judeus, objetos no seu estudo e passar para a igreja. Então, sempre procure distinguir entre a igreja, a comunidade judaica, com a comunidade dos cristãos. São coisas diferentes, é a lei e a graça. Então, procure separar isso. Isso é muito fundamental. Muitos têm misturado isso e têm trazido muitas heresias para as igrejas. Então hoje dou para encerrar essas 15 regras de hermenêutica, que faz parte da primeira parte, que eu já dei 10 regras. Então já fechou já 25 regras de hermenêutica. E na próxima live eu vou estar falando sobre mais 15 regras de hermenêutica para nós fechar um todo. As 40 regras de hermenêutica, que vai ser muito útil para os seus estudos e tudo para a glória de Deus, amém? Um abraço, meu querido, fique na paz de Cristo.